Fala galera que assiste o canal, Luiz na área, hoje trazendo uma análise sobre o Snyder Cut. Você que é fã da Liga da Justiça, não curtiu tanto o primeiro, mas quer saber a opinião desse segundo? Cara, deixe seu like aí embaixo já, se inscreve no canal e ativa o sininho para notificação para mais vídeos como esse aqui. Também não esquece de deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre o filme e, cara, a sua opinião também sobre essa análise. O que você esperava do filme, o que você ainda espera se você ainda não assistiu e também o que você quer ver aqui nos próximos vídeos do canal. E um breve jabazinho rapidinho, tô deixando aqui link na descrição. Se você quer aprender a roteirizar seus vídeos, quer aprender a desenhar, o link tá aqui na descrição desse vídeo. E me segue lá no Instagram, cara, já que lá no Instagram você fica sabendo de todas as novidades desse canal. Lá a gente tem um contato mais direto, além de, cara, você ver alguns memes engraçadinhos. Bom, o filme estreou hoje, cara, às 5h01 da manhã. Eu assisti perto ali das 8, das 9 horas até as 2 da tarde. E, cara, o tempo que restou até a gravação desse vídeo eu fiquei roteirizando, dando uma pesquisada e dando aquela relaxada, né, para as memórias se assentarem. E o clima que o Snyder prometia de ser um clima épico realmente foi entregue. Porém, cara, eu tive um certo problema ali, que o filme, no início do filme, por mais que eu gostasse das cenas, pela lentidão delas, ele não me prendia tanto assim. Mas se você gosta daquelas cenas mais lentas, aquele slow motion e tal, cara, você vai curtir bastante. Não que eu não curto slow motion, eu achei que nesse filme foi usado até de uma maneira até demais, cara, porque fica um ritmo bem lento do filme, e nesse ponto não me prendeu bastante. Eu não sei se porque eu tava já com a cabeça cansado de não ter conseguido descansar tanto, já querendo ver esse filme pra fazer essa análise, mas, cara, nesse quesito o filme não me prendeu muito. Mas se nesse quesito o filme não me prendeu bastante, nas cenas de luta, de ação, cara, me prendeu tanto que foi o real motivo de eu ter assistido esse filme. Já que desde as primeiras cenas de ação me chamou muita atenção e me fez, cara, querer realmente assistir, porque são cenas muito boas, muito bem construídas, muito bem coreografadas. A primeira cena do Lobo da Steppe, por exemplo, quando ele chega aqui na Terra pra lutar, pra pegar a primeira caixa materna, cara, é uma cena que na minha opinião é incrível, cara. A luta dele com as Amazonas ali é muito incrível. E se nesse ponto do ritmo ser um pouco mais lento deixa a desejar, no ponto da luta ele realmente aumenta. Ele não só entrega o esperado, como, cara, ele entrega muito bem. E eu fiz cerca de 3, 4 pausas ali, para aquela pausa para ir no banheiro, para comer alguma coisa, para beber uma água, para se hidratar, né? Eu trouxe até uma garrafa aqui, que geralmente eu carrego comigo para assistir as coisas, para ficar ali comigo no meu quarto. Mas, cara, eu não pausei tantas vezes assim, mas teve vezes que eu parei realmente pra descansar, cara, a cabeça. Como eu falei, eu já tava um pouco cansado. E, cara, um filme de 4 horas realmente cansa. Mas pode ficar tranquilo que, cara, as 4 horas do filme, elas podem não te prender durante as 4 horas, mas o filme é muito bom e eu indico bastante. E você pode assistir esse filme totalmente despreocupado em relação ao Liga da Justiça anterior, se você não curtiu. Porque esse Liga da Justiça do Zack Snyder é muito melhor do que o Liga da Justiça meio que feito ali pelo Joss Whedon. Até porque ele aproveitou algumas cenas que já tinham gravadas, inclusive cenas que apareceram no Snyder Cut, mas também mudou alguns contextos ali, botou muito mais piada do que o filme realmente tem. E, cara, o filme do Zack Snyder, a edição do diretor, é realmente muito melhor. E é muito melhor, cara, não só pelo filme ser mais interessante em todos os aspectos, seja na emoção, seja nas cenas de luta, de combate, seja ali, cara, nas piadas desnecessárias e até um pouco machistas, cara, de algumas do diretor, como foi a reclamação de parte do elenco e a contextualização que o Zack Snyder dá para esse mundo do Snyder Cut. E nesse filme, o Zack Snyder não só mostra como prova porque que até os atores mesmos queriam que soltassem o Snyder Cut. Porque a contextualização do filme é muito boa, de mostrar o porquê que acontece. As cenas de emoção, cara, são realmente muito emocionantes. E as cenas de luta, como eu falei, cara, são, acho que o ponto alto do filme, que são as que mais empolgam. E, mano, na minha opinião, nenhuma das cenas de luta deixou a desejar. Desde a primeira luta, a luta final, cara. Eu acho que nenhuma cena dessas cenas de luta, acho que no máximo uma cena ou outra que deixaram a desejar, mas, cara, as lutas desse filme realmente são muito boas. E dentre as histórias que são alteradas aí na versão do Zack Snyder, a do Cyborg foi a que teve mais alteração, até porque o personagem ele ganhou muito mais importância do que teve na do Joss Whedon. O Flash teve um pouco da sua história explicada aí pra quem não conhecia os quadrinhos, no caso, porque quem conhece já sabe que o pai dele tá preso por causa daquele crime e tudo mais. E isso tudo foi inserido e contextualizado. Fora a relação do Cyborg com
os pais, a volta do Clark Kent e também a história um pouco ali da Mulher Maravilha com as Amazonas e com a primeira chegada de Darkseid aqui na Terra. Inclusive, o Darkseid, ele também é explicado, digamos assim, de certa forma em alguns flashbacks e até mesmo no epílogo que a gente vai entrar mais pra frente nesse vídeo. Bom, como eu falei do epílogo, esse filme é composto de 6 partes mais o epílogo que dividem ali meio que a cronologia do filme. Beleza! E falando da emoção e da volta do Clark, cara, a cena com a Lois Lane lá no Memorial do Super-Homem, mano, é extremamente diferente, mas não só diferente, é extremamente melhor. Até porque na Liga da Justiça de 2017, a Lois ela entra ali naquela cena como uma espécie de arma do Batman, do Bruce Wayne. Mas nesse contexto dessa cena é muito melhor, até porque, cara, ela realmente dá uma entrada não só emocionante, mas como explicativa. Ela realmente encontra o Clark ali naquele memorial, mas não da mesma forma. Até porque ela não é nem chamada pelo Batman nessa cena. E pelo contrário, ela salva o Batman. E só nesse filme, cara, que a gente entende a real importância do Cyborg nesse filme, no filme da Liga da Justiça e também do Flash. Até porque o Cyborg ele pode ser até tratado como o coração da Liga da Justiça, porque muitas cenas dependem dele. Muitas partes dos arcos desse filme dependem do Cyborg e alguns dependem também do Cyborg, além do Cyborg e do Flash. E só nesse filme, como eu falei, que é contextualizado, que é muito melhor contextualizado, até porque o do Joss Whedon foi muito mal montado, além das alterações que ele fez não terem muita coerência com o escrito do filme, a gente entende aquela cena do Barry voltando ao passado e falando por Bruce Wayne que a Lois é a chave. E isso, se o diretor Zack Snyder continuasse com alguns filmes da DC, né? Inclusive os filmes da Liga da Justiça, que ele tinha planos para fazer 2, 3, 4. Cara, isso abriria meio que ganchos, cara, para ter muito mais filmes além desses 2, 3, 4. Até porque a gente poderia explorar o multiverso e isso a gente vai tratar um pouco mais pra frente. Bom, e se eu enaltecer as cenas de luta, cara, eu tenho que enaltecer também as cenas das contextualizações ali. Cara, porque a cena da contextualização do Darkseid ter chego na Terra, ter lutado contra o povo da Terra, ter deixado as caixas maternas aqui e ter voltado pra Apocalipse. Cara, essa cena, além de ser importante pro entendimento do público, para dar também a motivação do Lobo da Steppe, porque no filme anterior era só um vilão genérico. Cara, essa cena também é importante, que mostra personagens muito marcantes, até como um dos primeiros Lanterna Verdes do Esquadrão da Terra. E essa contextualização que faz a gente entender por que o Lobo da Steppe estava tão focado aqui na Terra, nas caixas maternas, e entender que ele não é só um vilão qualquer e genérico, é muito importante. Até porque se no outro filme ele foi apenas jogado, nesse filme a gente entende o porquê que o vilão quer fazer o que ele faz. Agora, uma das coisas que eu também comentei aqui no vídeo anterior, que eu falei sobre o trailer da Liga da Justiça, que eu esperava que mais heróis participassem, além dos 6 originais, que é o Cyborg, Mulher Maravilha, Flash, Batman, Super-Homem e também o Aquaman do Jason Momoa, até mesmo pelos trailers, que davam indícios de que alguns outros personagens poderiam aparecer, que não quero dizer que não aparecem, porque eles aparecem, mas não tem tanta importância quanto os 6 principais da Liga. Até porque o filme é realmente sobre os 6. Personagens que aparecem ali, dão só um vislumbrezinho no trailer. Pra quem viu o trailer vai entender que eu vou falar desse personagem mais pra frente, numa parte que eu vou entrar com alguns spoilers, por isso que eu não quero falar agora, pra não comprometer a experiência de ninguém que ainda não assistiu e não curte spoiler. Mas eu esperava um pouco mais desse quesito aí de mais heróis, digamos assim. E como eu falei, cara, além dele planejar, eu acho que ele realmente queria outros filmes da Liga, porque ele deixou algumas pontas soltas ali que poderiam ser resolvidas em outros filmes. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E sim, muitos pontos se assemelha e faz até fanservice para os fãs da Liga da Justiça e das HQs da DC. Nesse ponto específico é muito diferente. Porque nesse filme, os membros da Liga, cara, eles matam realmente se achar necessário, eles não estão nem aí. Inclusive a cena da Mulher Maravilha, que eu acho que também é um dos pontos altos desse filme, no banco, cara, ela mata os ladrões ali do banco, mano, sem nem pensar 2 vezes. O Batman, até mesmo o Super-Homem, cara, todos ali matam sem pensar 2 vezes. Se achar que precisa, eles realmente matam. E nesse ponto se difere bastante dos quadrinhos, até porque o próprio Batman mesmo tem isso como moral de vida, dele não matar nenhum dos vilões.
Por isso também que ele não matou o Coringa, cara. Até porque isso é realmente um lema da vida dele não se igualar, digamos assim, aos caras que aterrorizam a cidade e o planeta inteiro. Então a gente pode realmente entender que é um mundo paralelo, um universo paralelo ao DCU original, ao DCU Canon. E como eu falei, cara, eu tava um pouco cansado e tal por ter até mesmo dormido pouco e acordado bem cedo pra assistir esse filme. Eu acho que isso prejudicou um pouco a minha paciência, não, a minha experiência com o filme, por causa até mesmo dessa falta de paciência com as cenas, cara, que tinham um ritmo muito lento, até porque o Zack Snyder é um diretor que faz esse tipo de cena. E eu já não sou um cara muito paciente, cansado, então acho que isso prejudicou um pouco a minha experiência. Mas, cara, eu recomendo pra quem quiser assistir esse filme, até porque é um filme bom. Mas, no meu ver, deixa esse ponto aí das cenas serem lentas, do ritmo do filme ser um ritmo mais lento, um pouco a desejar. E eu acho que algumas cenas ali poderiam ser encurtadas. Cara, eu acho que às vezes não precisava de tanta explicação, por mais que eu gostei bastante das explicações que o filme deu, eu acho que algumas coisas poderiam ser encurtadas. Mas como eu falei, se o ritmo lento do filme me decepcionou, as cenas de luta que me chamaram mais atenção e me acordaram, digamos assim. E cara, como eu acabei de falar da cena da Mulher Maravilha no banco, essa cena, mano, me fez até quase levantar da cadeira pra eu prestar atenção. E mostra como a Mulher Maravilha da Gal Gadot, e mostra como a Mulher Maravilha... Você parece burro! E mostra como a Mulher Maravilha da Gal Gadot, inclusive tá aqui atrás, é extremamente incrível, mano. Ela entrega uma Mulher Maravilha espetacular. E uma coisa, cara, pra você fã que ainda não assistiu, não se engana pelos trailers. Até porque, como a Marvel, eles enganam nos trailers, mostrando uma cena ou outra falsa. E, cara, tudo ali desconjuntado e misturado. Pega uma cena lá do futuro, põe com do passado e mistura mais ou menos o filme tudo. E as considerações finais antes de entrar na parte dos spoilers, que eu vou tratar ali do epílogo, é que, cara, eu gostaria bastante de outros filmes com o Zack Snyder, no universo Snyder Cut, digamos assim, e eu gostei bastante da contextualização do Cyborg. A luta final é bem épica, o Flash, na minha opinião, ele é muito melhor explicado também. O Batman e a Mulher Maravilha são um pouco jogados para escanteio, mas eu também gosto bastante do papel da Mulher Maravilha nesse filme. O filme é lento, porém é muito bem contado e o Super-Homem entrou no momento certo. Agora entrando na parte que eu vou entrar com alguns spoilers, falando do epílogo do filme, que na minha opinião é um epílogo necessário, cara... ele conta ali toda aquela parte daquele pesadelo do Bruce Wayne, além de mostrar aquela cena do Exterminador indo conversar com o Lex Luthor no iate dele. Mostra ali o Lex Luthor depois de ter fugido do Asilo Arkham, que inclusive também mostra. E depois disso mostra bem lá no futuro, cara, onde era aquele futuro totalmente distópico e destruído, onde o Darkseid tinha não só invadido, mas como dominado a Terra e feito o último filho de Krypton como subordinado. Esse ponto da Lois ser a chave é que, cara, ela não poderia morrer, o Batman não poderia ter deixado ela morrer para quebrar o último filho de Krypton, que se subjugou ao Darkseid por causa disso. Darkseid, inclusive, que é muito mais explicado nesse filme, e o porquê da importância da Terra pra ele, pro pessoal de Apocalipse. Ele tem uma parada que ele procura muito por toda a galáxia e, cara, basicamente por toda a história de Apocalipse e do próprio Darkseid, que é a equação antivida, que nesse filme diz que essa equação tá aqui na Terra. Aqui na Terra não, né? No caso na Terra do Snyder Cut. Por isso que a Terra tem tanta importância pro Lobo e pro próprio Darkseid. Inclusive nessa cena que mostra ali o pessoal do futuro, é a única cena que mostra o Coringa, que foi tão falado antes dessa estreia, porque o Coringa ele só aparece nesse futuro distópico ajudando o Batman. E a gente recebe algumas novidades ali nesse epílogo do que seria esse futuro distópico, onde o Aquaman morreu pro Darkseid e a Mera entra pra essa Liga da Justiça, né, e quer se vingar. Onde a gente também não pode ver a Mulher Maravilha, que eu também acredito que tenha morrido. O Super-Homem, como eu falei, ele sucumbe ao Darkseid. E o Batman lidera essa Liga da Injustiça, da Justiça, com alguns até vilões mesmo, como eu falei, o próprio Coringa, o Exterminador. Cara, e a gente também pode ver ali os personagens clássicos da Liga, como o Cyborg e o Flash. Além da Mera, que eu já tinha falado aqui. E nesse epílogo, além da revelação da gente perceber que o último filho de Krypton tinha se subordinado ao Darkseid e o Aquaman morrido pro Darkseid, a gente também tem a revelação de que o Batman perdeu o filho dele, que era o Robin. Quando o Coringa começa a afrontar ele ali numa conversa, e eles citam até mesmo a Harley, que nos últimos suspiros dela, nos braços do Batman, ela pediu pro Batman matar o Coringa, mas de maneira lenta. E eles têm essa trégua
para enfrentar ali o Superman e o Darkseid para conseguir vencer aquele futuro distópico. Entrando num spoiler que não é do epílogo, falando da luta final, cara, a cena em que o Flash volta no tempo e consegue ali dar o tranco no Cyborg para ele invadir a caixa materna e afastar, mano, na minha opinião, inclusive a luta também com o Lobo depois disso, em que o Super-Homem já tinha feito ele, cara, cair no chão, perder uma parte ali da cabeça dele e tal. Aquela luta final, na minha opinião, eu já falei, é épica. É ver a Mulher Maravilha mandando o Lobo da Steppe sem cabeça pra Apocalipse, é muito brabo. E voltando pro epílogo, tem uma cena ali onde a gente pode ver o John Jones, o Caçador de Marte, indo falar com o Batman depois dele ter aquele sonho que era esse epílogo, esse futuro distópico. Ele ia lá, oferecia a ajuda dele pro Bruce, falou que ele iria mais pra frente precisar da ajuda dele e ele gostaria de ajudar. Ele se intitula como Caçador de Marte para o Bruce Wayne, e essa foi só a segunda vez que ele participou do filme, além daquela vez ali que ele conversa com a Lois Lane no apartamento dela, como tinha aparecido no trailer, e eu particularmente esperava que ele lutasse ali aquela batalha final contra o Lobo. Mas ele não lutou, também não apareceu Lanterna Verde, que eu também esperava que aparecesse, e também nem deu tantos indícios assim, só apareceu um Lanterna que foi lá naquela primeira batalha, que eu já até falei aqui no vídeo mesmo. E bom, no aspecto geral, na minha opinião, é um bom filme, é uma nota 7, 7,5 para 8. É muito melhor do que o primeiro, que na minha opinião é um 5, 4. Esse filme em comparação é 10, é 1000, cara, em comparação ao filme original. E o vídeo vai chegando ao final por aqui. Eu te peço aí, deixa nos comentários o que você achou desse filme. E também não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem você acha que quer ouvir ou que deve ouvir essa opinião sobre o filme. Bom, tamo junto, fechou, valeu e até a próxima!